Oi, vamos aprender frações? Primeiramente, o que são frações? A fração em si é a parte de um todo, ou seja, eu tenho essa barrinha aqui que foi dividida em 10 pedaços. E nisso eu peguei 3, eu colori 3, ou seja, eu tenho a parte 3 de um todo 10, certo? Então a fração é basicamente isso, você tem um todo, divide ele em algumas partes e toma algumas dessas partes. Por exemplo, se eu tiver a fração 2/7, o que quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que eu tinha 7 balas e peguei 2. Que eu tinha alguma coisa dividida em 7 partes e tomei 2. Sendo assim, existem alguns tipos de frações. Nós temos a fração própria, que é aquela em que o termo de cima, chamado de numerador, é menor do que o termo de baixo. Por exemplo, a fração 1/2. Lembrando que a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é denominador. Isso. A fração imprópria é o contrário. É quando o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, a fração 3/2. Certo? E a fração mista é quando a gente tem um número junto da fração. Por exemplo, eu tenho 1/2. Essa fração mista tem que dar uma certa importância a mais a ela. Por quê? Ela quer dizer que eu tenho um inteiro mais 1/2 de outro. Por exemplo, eu tinha 2 barras de chocolate, eu comi uma mais a metade da outra. Certo? Então, a gente vai agora para as operações. A primeira operação que a gente tem é a soma de frações com o mesmo denominador. O que é isso? A parte de baixo da nossa fração é o mesmo número e a parte de cima que varia. Como que a gente resolve? Como ela é bem simples, então a gente conserva o denominador e só mexe na parte de cima. 1 mais 3, 4. E isso somente quando o denominador for igual. Nesse caso, o 8 a gente conserva porque ele é o mesmo. 3 mais 2, 5. A subtração é da mesma forma. A gente tem um denominador, que é comum, 5, e a gente só subtrai os termos de cima. 3 menos 1, 2. Outro exemplo, o 9 a gente conserva, 5 menos 2, 3. Certo? Agora, a gente vai ver soma de frações com denominadores diferentes. A gente pode resolver por 2 métodos, eu vou explicar para vocês os dois e vocês escolhem o que acharem melhor. A gente tem por MMC. O que é isso? Eu tenho 2 frações, por exemplo, 1/5 mais 1/3. Como que eu resolveria isso? A gente tem que lembrar do conceito de MMC, que é mínimo múltiplo comum. O que a gente vai fazer? Tirar o MMC de 5 e 3. Ou seja, decompor ele em fatores primos. A gente vai dividir esses números de modo que a gente só utilize números primos, certo? Então, 5 e 3. O 3 é o número primo e é o menor, começando do menor para o maior. Então, 3. 3 dividido por 3 sobra 1. Como o 5 não divide 3 de forma exata, então a gente mantém o 5. O próximo a ser dividido é o próprio 5. Então, a gente coloca o 5, 5 dividido por 5, 1, e o 1 a gente já tinha. Quando a gente chegar nesse 1, quer dizer que a gente pode parar. Parando, a gente multiplica os 2 números que a gente usou. 3 vezes 5, 15. Então, 15 vai ser nosso novo denominador. Agora, a gente tem um processo um pouquinho chato. O que a gente vai fazer? Pegar o denominador, dividir pelo denominador anterior, então a gente divide e multiplica pelo nosso numerador. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. E vai somar com o resultado do mesmo processo com a outra fração. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Então, a gente tem aqui como resultado 3 mais 5, 8, 8, 15 avos, certo? Resolvendo a mesma fração usando o método de frações equivalentes.
Como a gente resolveria? A gente vai pensar num número que divide tanto o 5 quanto o 3. Esse número é o 15. O que a gente faz? Por 1/5 chegar com o denominador 15, a gente não multiplicou por 3? Então, eu vou multiplicar por 3 o numerador e o denominador, certo? Então, 5 vezes 3 eu já achei 15. 1 vezes 3, 3. Mas, para o 3 chegar no 15, eu vou multiplicar por 5. Então, eu multiplico o numerador e denominador por 5. Então, eu vou ter 5 quinzeavos. Como a gente chegou na soma de fração de mesmo denominador, a gente volta para aquele conceito inicial. Então, a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Chegou na mesma resposta. Então, se você gostou, assine a lista de presença com o seu joinha. Se inscreva no meu canal. E ative o sininho para ficar por dentro de todas as matérias.